Meus nobres amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez aqui pelo canal é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha. Estamos aí com mais uma lição esta que vem tratar sobre o reinado de Davi, lição de número 9, ministrada em 1º de dezembro de 2019. Então, uma lição aí de suma importância para a nossa vida. Nós temos aqui o texto áureo. O texto áureo está baseado em 2º livro do profeta Samuel, capítulo 5, e o versículo de número 12, que diz assim: Então entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, aqui nós temos já no texto áureo uma lição muito importante para nós, que mostra que Davi entendeu que ele só estava ali porque Deus o escolheu por amor do seu povo. E aí nós vamos ver o amor de Deus para com a sua obra. Todos os que estão de frente da obra é porque Deus o escolheu para poder liderar por amor ao seu povo. Então isso é muito interessante nós termos isso em vista. A verdade prática diz assim: a glória do reinado de Davi deve-se antes de tudo à boa mão de Deus que estava sobre ele. Aqui tem mais um ponto muito importante, que para nós reinarmos bem, para nós liderarmos bem, melhor dizendo, precisamos de que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família e sobre a nossa casa. E Davi tinha esta convicção que a mão de Deus estava sobre ele. E nós temos aqui o objetivo geral da lição: demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Os objetivos específicos. Primeiro aqui nós vamos ver apresentar a constituição de Davi como rei. Segundo, evidenciar a consolidação do reino de Davi. Terceiro, atestar a grandeza política do reinado de Davi. Nós temos aqui algo bastante importante nessa lição, porque vai tratar exatamente de como Davi começou, de como Davi teve sucesso no seu reinado. A introdução diz: o pujante reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório ou por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que as suas vitórias e fortalecimento se originavam em Deus. Aqui nós temos já algo muito importante, que se as nossas habilidades, se as nossas digamos assim, sabedoria, ela não vem da parte de Deus, de maneira nenhuma nós vamos ser bem-sucedidos. Então é importante nós termos esta convicção de que a nossa liderança, ela vem da parte de Deus, a capacidade para liderar, né? Então é de suma importância para nós isto aqui. O primeiro tópico vai falar: Davi é constituído rei. E aí temos aí o primeiro ponto do primeiro tópico: 3 motivos para a sua escolha. Aí nós vamos ver aqui: ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Então, se Deus colocou, é porque tem mérito para isso. Ninguém é colocado por acaso. E nós vamos ver aqui os 3 motivos, né, que Davi foi escolhido.
Aí nós temos aqui, primeiro, ele preenchia todas as condições da realeza. Ele tinha as condições para ser rei. E aí aqui nós temos algo muito importante, porque não adianta nós queremos ser líder se não temos as prerrogativas para o mesmo. E aí nós vamos ver que Davi tinha todas as características e as condições para a realeza. Então não basta simplesmente ter vontade, né? Mas precisa ter esta condição, preencher os quesitos. E se nós formos trazer para o ministério, o apóstolo Paulo, ele fala muito isso em Timóteo, né? Dos quesitos para que o obreiro venha fazer a obra de Deus. Segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. Davi, mesmo não tendo nenhuma experiência, digamos assim, de passagem, ele mostrou que ele tinha liderança militar, ou seja, ele tinha firmeza no que ia fazer e no que ia passar. Então, para ter uma liderança bem-sucedida, nós precisamos ter firmeza naquilo que nós queremos. E Davi, ele mostrou isso na sua liderança, quando ele pega ali aqueles 400 homens que a lição passada trouxe aí os defeitos que ele tinha, e Davi fez com que eles se tornassem o melhor exército, podemos dizer, da época, ou por que não dizer, naquele tempo, o melhor exército do mundo. E temos aqui o terceiro motivo. Estava pautada em uma promessa da parte de Deus, de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto Judá. Isso aqui é importante, porque nós precisamos entender que a nossa liderança, ela precisa ter promessas, ela precisa estar debaixo de promessas, e sem perder de vista os quesitos anteriores que nós já mencionamos aqui. E nós vamos ver que Davi, ele tinha promessa. Este reinado dele estava pautado em uma promessa que Deus fizera ali a toda a nação de Israel. Segundo ponto do primeiro tópico, vai falar Davi como um pastor e chefe. Aí nós temos aqui, está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Primeiro, né, chefe porque ele tinha ali uma liderança militar para tomar conta. Pastor, qual que era a função do pastor? A função do pastor é arrebanhar, cuidar, trazer ali segurança. Então Davi, ele tem essas qualidades. Ele governou como chefe e como pastor. E aqui está um ponto muito interessante que nós podemos destacar. A liderança, para ser bem-sucedida, ela não pode ser simplesmente chefe. Ela tem que ser pastor. Por quê? O pastor arrebanha. O pastor traz para ele a responsabilidade. O pastor traz para ele o rebanho. O pastor consegue agrupar. E muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós somos bons chefes e péssimos pastores. Porque o chefe, ele manda, o pastor arrebanha. O chefe manda, o pastor ajuda a fazer. Então isso é interessante nós classificarmos isso aqui. Nós vamos ver aqui, ó. Ele seria um capitão, príncipe e líder como pastor. Ele iria cuidar e apacentar, e ele se revelaria um amigo especial. E aí eu abro com parênteses aqui e pergunto: que tipo de liderança nós estamos exercendo? Uma liderança amigável ou uma liderança de chefia, que
está ali para dar ordem e a ordem ser executada sem levar em conta ali se tem amigos ou se não tem amigos. Então é importante isso aqui. E nós temos aqui também, estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso e não um déspota ou tirano. Ou seja, Davi, ele liderou o povo de Deus com o coração. Ele colocou o coração no povo. É aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Conheça o estado das suas ovelhas. Então, é imprescindível na vida de um líder não ser um despota, ou seja, um déspota, mas ter amor, não ser um tirano, ser ali um arrebanhador. Então é importante nós entendermos estes detalhes aqui. Nós temos aqui o terceiro ponto, entretanto em aliança com o povo. E aqui eu quero parabenizar o pastor Osiel, porque ele foi muito feliz nessa colocação, onde que ele diz: ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer aliança com todos para ter um reinado bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma tem características pastorais e não monárquica. Isso aqui é importante demais. O pastor Osiel foi muito feliz em fazer esse comentário aqui. Nós vamos ver que ele deixou bem claro: ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. E quantos líderes, hoje têm fracassado porque têm tentado fazer tudo sozinho? Nós vamos ver que Moisés começou desse jeito, mas logo o seu sogro Jetro observou e falou: não vai dar conta. Ou seja, se nós não tivermos confiança em quem está em nossa volta, vai ficar muito difícil a nossa liderança, porque nós precisamos do povo para liderar. Nós vamos ver aqui que a lição aponta que Davi não poderia governar sem o povo. Imagina um governador sem ter ninguém para governar. Imagina um pastor se não tiver ovelha. Imagina um pastor se não tiver irmãos. Olha, era difícil demais. Ou seja, se não tem ninguém, para que liderança? Então é importante, Então precisava fazer aliança com todos. Essas alianças, amados irmãos, é muito interessante que a Bíblia vai dizer, ou melhor dizendo, a lição deixa claro que não era aliança monárquica, mas aliança pastoral. O que é uma aliança pastoral? Uma aliança pastoral é aquela que vai arrebanhar o povo para um propósito, levar o povo a entender o propósito, aquilo que Deus quer. É levar o povo ao querer de Deus, é levar o povo a ter sede de Deus. Nós podemos observar que o criador de gado, ele coloca sal no coxo para que o gado venha ter sede, para que o gado venha beber água. E justamente aonde ele quer que o gado beba água, é ali que o gado vai beber água. Então é interessante, nós podemos ver aqui que Davi, ele governou com as características pastorais. E Jesus falou bem isso, As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e delas ele é conhecido. Então, quando ele chama, elas ouvem a sua voz. Se nós não estamos tendo voz no rebanho, é porque alguma coisa está errada. É porque está faltando o quê? O pastoreio. Então, isso é importante nós entendermos isso aqui, que nós venhamos a ser líder com o coração de pastor. Segundo tópico, vai estar falando sobre a consolidação do reino de Davi. Aí nós vamos ver aqui primeiro a edificação de Jerusalém. Tão logo ungido rei, Davi lança-se ao trabalho e o primeiro tento dele
a primeira visão dele é formar um quartel-general, diga assim de passagem, é formar uma capital forte, aonde todos olhavam e compreendiam. E nós vamos ver aqui que Davi, ele ali trouxe isso para Jerusalém. Isso houve grandes mudanças ali entre o povo israelita. Ele considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sobre a sua liderança. Ou seja, Davi tinha prazer em fazer com que o nome de Jerusalém fosse ecoado entre as nações vizinhas. Isso aqui é muito importante. Para nós entendermos isso aqui, amados irmãos, nós precisamos também entender que muitas das vezes, para a nossa capital ser reconhecida, ela precisa ser vista, né? Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado, e isso é muito importante. Então, nós precisamos fazer com que as nossas ideias sejam conhecidas. E como vamos fazer isso? É o povo conhecendo o nosso povo. É o povo sabendo quem é o nosso povo. É o povo sabendo quem é a nossa cidade. É o povo entender que a cidade tal pertence a um determinado reinado. Isso é importante. E aqui nós vamos ver que Davi conseguiu fazer isso, aonde ele lutou. A primeira feita que ele fez com muita dedicação foi expulsar os filisteus, porque eles seriam opositores. E muitas das vezes nós ficamos dando colher de chá para os inimigos, né? E aqui Davi falou, não, isso aqui não vai ser bom. E ele expulsou aqui os filisteus e fez com que ele viesse controlar agora as fronteiras. Ou seja, a partir daquele momento, o nome de Israel alavancou e a cidade de Jerusalém ficou reconhecida como a capital. Então isso é importante. Nós vamos ver aqui também, no segundo ponto, as reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. Nós vamos ver, amados, que Davi, ele tinha desejo de trazer a presença, porque a arca simbolizava a presença de Deus ali para Israel, e a arca tinha sido tomada, como os irmãos bem sabem, ali durante o reinado, né, praticamente ali ainda de Saul, aonde eles tomam a arca, levam a arca embora e acontece aquela catástrofe grande que nós sabemos muito bem. Mas Davi agora ele colocou um sentimento no seu coração de trazer a presença de Deus para Jerusalém. Então isso é muito importante, nós temos a presença de Deus em nosso meio. E aí nós vamos entender que não adianta ter um ministério bonito, não adianta ter uma igreja bonita, não adianta ter uma igreja grande se não tiver a presença de Deus. Primeiro ele aqui estabeleceu a cidade. Primeiro ele estabeleceu o seu reino. Primeiro ele conquistou o povo. Mas agora precisa a presença de Deus. E para trazer a presença de Deus, nós vamos ver que Davi pagou um preço um pouco, digamos assim, alto, né? Nós vamos ver que morreu Uzá por causa do estilo que Davi utilizou para trazer a presença de Deus novamente, a arca ali para Jerusalém. E nós vamos ver que ele praticamente imitou ali as atitudes pagãs, quando eles pegaram a arca e colocaram ali num carro de boi para poder transportar. E nós vamos ver que Davi ele fez o mesmo, né? E é algo muito importante que nós não podemos copiar nenhuma, maneira de adorar a Deus como os outros adoram. Nós temos que ter a nossa própria identidade. E nós devemos dizer que nós, assembleanos, temos a nossa identidade.
e não podemos de maneira nenhuma deixar que isso venha a ser banalizado, né? Então Davi, ele errou nisso, né? Ele respeitava o sacerdote, a arca, e procurava preservar toda essa herança espiritual, inclusive elevá-la. O que nós vamos aprender aqui com essa lição? Que ele visava preservar tudo aquilo que ele havia aprendido, o sacerdócio, a presença de Deus, né? Ele queria preservar essa herança espiritual, inclusive elevá-la. Aqui nós poderíamos entrar em vários pontos aqui, que é o costume, né, dos assembleanos. Nós devemos ter isso no nosso coração, nunca deixar que nós venhamos a perder essa identidade assembleana da maneira de adorar a Deus, de se vestir, de se portar, de estar na presença de Deus, que nós venhamos ainda a levantar, a elevar este sentimento de adorador. Nós temos aqui também a Suprema Aliança Davídica. Quem profetizou sobre a Aliança Davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente agora com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a Aliança Davídica. Primeiro, a firmeza da sua família na terra. Seus sucessores teriam a presença de Deus e uma dinastia eterna. Nós vamos ver que Jesus, como sumo sacerdote, e foi reconhecido também ali como filho de Davi, e é ele que vai assentar no trono de Davi, é ele que vai reinar no lugar de Davi. Aí é algo muito importante que nós aprendemos aqui com esta lição, que a promessa de Deus para Davi não caiu por terra. Terceiro tópico vai dizer a grandeza política do reinado de Davi, as realizações militares. Nas Escrituras não há registro das diversas ações militares de Davi. Nós vamos, ou melhor dizendo, nas Escrituras há registro das diversas ações militares de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1 e 14. Muitos denominavam esse texto de Davi que o ataca. Note que a tônica dos versículos é sobre os verbos feriu, sujeitou, matou e tomou. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com outros povos, já nos limites de Israel. A lista de povos vencidos inclui filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Então nós vamos ver aqui que Davi, ele ganhou território. Davi cresceu politicamente e também como rei, né? Ele cresceu politicamente e também como militar, como um guerreiro. Ele não ficou parado, ele não perdeu espaço, não perdeu oportunidade. Isso é importante. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Então nós vamos ver aqui que Davi, ele foi um líder segundo o coração de Deus. O próprio Deus deu testemunho dizendo: achei Davi, meu servo. Que nós possamos também ser achado por Deus. Que nós possamos também ser achado por este Deus que fez os céus e a terra. Nós vamos ver aqui, o segundo ponto, a administração de Davi. No campo político, no campo militar, administrativo e religioso. Nós vamos ver aqui, no comando de tropas estava à frente Joabe, e havia uma guarda real, um superintendente da corveia, que lidava com os estrangeiros. Então nós temos aqui Davi, ele colocando aí essa, digamos assim, como se fosse um embaixador, né? Um diplomata ali. O diplomata de Davi era Joabe. Ele lidava com as questões estrangeiras. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Adoc e Aimeleque.
E aí nós vamos ver que eles eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. Isso é importante, amados irmãos, nós termos estas pessoas para estar à nossa volta para poder liderarmos. O sucesso de um obreiro depende da oração, pregação e ensino, mas também de saber administrar com eficiência as coisas de Deus. Para isso são chamados. Paulo diz que 2 tipos de obreiros precisam ser bem remunerados: os que se fadigam na palavra e os que administram bem. Então Paulo aqui vai dar essa visão, está lá em 1 Timóteo capítulo 5 e 17, e Tito, 1 e o verso 5. E nós vamos ver que Davi, ele tratava bem aqueles que lutavam em prol do reino. Davi, ele sabia reconhecer aqueles que estavam fazendo por ele. Nós vamos ver aqui porque aqueles homens estavam dispostos até perder a vida por causa de Davi, mas por causa do tratamento de Davi. Nós vamos ver que isso aqui é uma via de mão dupla. Não adianta nós queremos ser bem tratados se nós não tratarmos bem, se nós não fazermos o papel que deve ser feito. E aqui o apóstolo Paulo, ele aprendeu muito bem, ele ensinou Timóteo, e Tito falando sobre isso. E Davi, ele sabia reconhecer. Davi, ele sabia valorizar quem estava trabalhando para o crescimento do reino. E isso nós devemos aprender, que as pessoas que estão à nossa volta, que pagam o preço para estar ao nosso lado, que nós possamos também saber valorizar. Aí nós temos aqui os cultos, o culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram, como nós já dizemos, Zadok e Aimeleque. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado. E, historicamente, pode-se entender que, no aspecto religioso, as cerimônias se desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Davi fez tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele o faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. Então nós vamos ver aqui, nós não podemos fazer mudanças drásticas ou, digamos assim, mudanças que venham a trazer transtorno para o culto. E Davi mostra isso com sabedoria. Todas as mudanças que vamos fazer, temos que fazer de forma coesa e visando a glória de Deus. Ou seja, mudanças que venham a crescer o reino de Deus e não que venham trazer transtorno ao reino de Deus. Tem um ditado popular que diz que time que está ganhando não se mexe. E na obra de Deus não é muito diferente. Às vezes nós vemos mudança no sistema de culto, no sistema administrativo, que muitas das vezes, ao invés de trazer bênção, traz prejuízo. Ao invés de trazer melhorias, traz desaboro. Mas que nós venhamos aprender com Davi e o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos ver aqui também, no culto público, a organização do culto é algo que se deve ser pensado com todo cuidado, pois os que fazem de qualquer jeito, por vontade própria, sem a prescrição das normas divinas, poderão sofrer consequências da parte de Deus. Que nós vamos ver, amados, nós devemos liderar, nós devemos organizar o culto, não simplesmente porque somos dirigente de culto, mas com a intenção de adorar aquele que vive e reina para todo sempre, sem levar amados, de uma maneira errônea, de qualquer maneira, e lembrar que Deus, ele quer o melhor para a nossa vida. Nós vamos ver aqui que nem tudo aquilo que nós podemos, ou achamos que podemos fazer, ou às vezes achamos até que é bonito, que é lindo, incrementar alguma coisa no culto, mudar alguma coisa no culto, é da parte de Deus. Nós vamos ver aqui que Nadab e Abiú pagou com a vida, porque
simplesmente oferecer um fogo estranho. Então nós não podemos mudar aquilo que vem dando certo. Nós não podemos mudar aquilo que já faz muito tempo que já vem implantado no nosso sistema de adoração e de cultuar a Deus. Mas que nós possamos aí estar atento, fazendo a vontade de Deus e recebendo aí as instruções do Eterno. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta é a 9ª lição e desde já eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo aí com os grupos de WhatsApp e Deus vai estar abençoando a sua vida de uma forma maravilhosa. Deus abençoe a sua vida. Aqui é o pastor Dário Cunha comentando a Escola Bíblica Dominical, lição de número 9 de 2019, 4º trimestre. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.